E aí, pessoas que continuam lutando por uma revolução socialista no Brasil, tudo bem com vocês? E vamos aí para mais um react do Professor Elias, do Gaio Fato e do André Roncaga no Flow Podcast. Gaio Fato, eu sou uma pessoa como você, que nós de formas diferentes, mas com a mesma finalidade, nós tentamos pensar em meios e maneiras de buscar um caminho brasileiro ao socialismo, né? Você passou por uma experiência recente que eu achei que foi muito rica, né? Que foi a sua experiência que teve em Cuba. Eu tenho uma experiência com a China de quase 30 anos e tal. O que você poderia apresentar se alguém vier perguntar para você assim, tudo bem, Gustavo, socialismo e tal, mas qual que é o caminho para isso no Brasil? Né? Na sua opinião, assim, olha, gaste o tempo que você achar necessário, sabe? Porque eu acho que é importante que as pessoas tenham acesso a uma visão científica e não de, como que é que o pessoal chama? Que essas Idealista. Utópico, né? não é idealista, é espantalho. Aquelas pessoas, igual a Renata Barreto, ela queria dar um curso de capitalismo e socialismo. Imagina. Então, ela pega 10 espantalhos sobre o socialismo para falar mal do socialismo, né? Então, vira espantalho. Como superar os espantalhos, mostrando para as pessoas um caminho nosso ao socialismo? O que você pensa a respeito disso? Aliás, nem quero debater com você isso. Estou aqui para te ouvir sobre isso, até para aprender com você. O que você acha do nosso caminho? Como que você vê essa história? Como que você enxerga essa parada que é o nosso caminho brasileiro, o socialismo? Antes dele falar, né? Eu não sou nenhum especialista nisso aí, nunca me vendi como especialista, nem especialista em China, né? Mas lendo sobre como as coisas aconteceram aqui desde lá do fim da Revolução, da Revolução Xinhai, quando acaba o Império, quando eles derrubam o Império, e aí o caminho todo que eles trilharam até chegar à Revolução, a Guerra Civil, e o Partido Comunista vencer a Guerra Civil e tal. Eu não acho que o Brasil tenha um... Eu acho que para o Brasil esse é o único caminho também. É o mesmo caminho que a China seguiu, porque a burguesia que controla o Brasil, essa comunidade de empresários, aí, essas famílias que já controlam o Brasil há séculos, eles não vão largar o osso de graça. Então, eu sinceramente não acho que vai acontecer sem luta. A gente, enquanto organização, entende que é fundamental que haja a construção das dinâmicas de uma coisa que eu tenho certeza que até o Igão, que não é comunista, vai concordar comigo, que é a base da sociedade ser construída a partir do que a gente chama de poder popular. Sim. O que é isso, né? Para dar um exemplo mais sistemático de como acontece. Me explica essa porra aí. É o seguinte, né? A gente tem um tipo de representatividade, né, dentro da democracia liberal burguesa, que é a ideia de votar, esse voto representar a tua ideia, e meio que acabou. E a gente sabe que por haver um afastamento da atividade política do cidadão desse processo, uma alienação, existir toda uma exploração, né, do trabalho, a pessoa chega em casa, não consegue estudar, não consegue ler sobre isso, você cria mecanismos que dificultam essa participação. Então, no final das contas, a nossa ideia de democracia é uma ideia muito problemática. Muito problemática no sentido de que a gente entende a democracia como a nossa possibilidade de votar. Isso é um exercício de democracia, mas não é um exercício pleno de democracia. Por quê? Porque a gente vota, só que numa condição material, que tem gente passando fome, você acha que a pessoa não vai vender o voto dela para poder comer, por exemplo? Claro. Isso acontece, isso é uma realidade. Então, em Cuba, por exemplo... Eu sei, já presenciei. Então, em Cuba, por exemplo, que a gente tem um processo de construção do poder popular, é muito foda porque é uma outra dinâmica de funcionamento da sociedade. Porque lá, primeiro, o cargo de político ele é voluntário e ele não é pago. Então, tipo, quem elege as pessoas de lá são as pessoas das comunidades nos chamados comitês de defesa da revolução. Depois que acontece a Revolução Cubana, e aí existem todas as condições históricas que vão caminhar para isso, com as suas especificidades, o governo socialista de Cuba cria os comitês justamente para poder mobilizar a população, e isso é muito foda de se observar lá. A população é muito mobilizada para construir a revolução. Então a Revolução Cubana, ela inicia em 59 e ela está em processo até hoje, com a participação popular. Esses comitês são tipo associações de bairro, que em Cuba são mais ou menos 11, 12 milhões de pessoas, tem mais de 100 mil CDRs em Cuba. É um para cada 100 habitantes. É uma taxa muito alta. Se você for calcular, por exemplo, o número de deputados que a gente tem para o número de habitantes, a proporção é muito maior, tá ligado? E aí, lá eles têm um funcionamento de compreensão do exercício da democracia que é
as pessoas escolhem os seus representantes e eles vão assumindo escalas cada vez maiores se eles fazem um trabalho que é bem reconhecido. Porque se eles não fazem, eles são retirados dos cargos que eles estão lá. Meritocracia? Isso não gera, ô Gustavo, vamos lá, é voluntário, tá? Advogado do diabo. Se é voluntário, a gente só não tem pessoas trabalhando lá que são bem-sucedidas, de certa forma? Não necessariamente, porque como existe... Por exemplo, no Brasil não ia rolar essa porra. Não ia. Mas justamente porque a gente tem um processo social que a pessoa não tem tempo para poder participar da atividade política porque ela está ocupada tendo que trabalhar para comer. Inclusive, pagamento de salário político era uma pauta que foi construída por trabalhadores. Os chineses me falaram que antigamente era assim aqui na China. O salário dos políticos era uma mixaria, que era basicamente só para, olha, isso aqui é um bônus, né, pro que tu estás fazendo, e hoje já não é mais assim. E é claro que eu estou falando de político aí, governador de província, prefeito de cidades grandes, como Guangzhou, presidente, né, esses caras maior, né. Esse pessoal de bairro, como o Gustavo citou, que tem aqui na China também, tem centenas de milhares, provavelmente mais de 1 milhão, esses caras não recebem nada, né? Os caras têm o trampo deles e eles têm esse cargo de líder local e tal. Durante o século XIX. Tá. Para que os trabalhadores pudessem efetivamente participar e poder se dedicar exclusivamente à atividade política. Mas como a gente corrompe tudo, a gente corrompeu isso também. Mas vai lá. Porque é isso. Porque no final das contas, você não está subvertendo, você não está superando a lógica do capital. Que é isso, no final das contas, a gente não é só criar essas representações de pagamento, né? Não é só o direito ao voto, mas é pensar a democracia como um exercício muito maior que isso, que é a população poder decidir os seus caminhos. Eu acho que o caminho da Revolução Brasileira, que a gente está pensando, que a gente articula para construir, é um caminho que vai ser decidido coletivamente pela população, baseados naquilo que a gente falou lá no começo da conversa, numa nova ética para se pensar a sociedade. Que é o que a gente vê aqui, né? Que eu venho falando isso desde a época da Covid, que aqui, não só na China, mas na Ásia de modo geral, eu percebo que eles têm um senso de pertencimento a algo maior. Que é o que eu já vi em Hong Kong, né? Quando eu morava lá até 2019, e a pessoa estava doente, com gripe, por exemplo, e eu já usava uma máscara, que é para proteger os outros. Assim, coisas pequenas assim, né? Então, Cuba é um exemplo fantástico disso, porque é muito impressionante ver como o trabalho, não só político, é realizado lá, mas é um trabalho de constante conscientização da população sobre a importância da revolução. E é claro, isso, na época que foi feito, atendia aos interesses dos trabalhadores, mas não atendia o direito da burguesia cubana, tá ligado? Então, ter essa participação, essa conscientização é o passo fundamental em direção a uma política mesmo que represente uma certa radicalidade. Radicalidade em que sentido? Radicalidade da gente conseguir defender as pautas que sejam próprias e benéficas para os trabalhadores. Então, uma coisa que eu tenho pensado muito, por exemplo, que essa eleição agora que a gente teve do Lula foi uma eleição apertadíssima. Sim, né? Tá ligado? Uma eleição que os comunistas se mobilizaram gigantescamente para poder fazer isso acontecer. Até, como é o caso, por exemplo, do PCB, que lançou candidatura própria, mas logo quando acabou o primeiro turno, foi o primeiro partido da esquerda radical a declarar apoio abertamente no segundo turno ao Lula. E a gente tem que compreender uma coisa, que a gente já viu o filme do desastre acontecendo sobre todo esse processo de conciliação. E nós, comunistas, entendemos, isso é uma compreensão materialista histórica, que o Lula não vai sanar todos os nossos problemas. A gente sabe disso. E eu acho que é importante a gente dizer isso, porque a gente sabe do limite que está sendo imposto, até pelo que o Elias falou, pela historicidade do processo que a gente está agora. Mas como que a gente tem que agir? A gente tem que agir para justamente, como fizeram em Cuba, mobilizar essas consciências para que elas se tornem esse lugar de escudo dos interesses dos trabalhadores. Então por exemplo, fechar com o governo quando ele estiver pensando políticas, quando ele estiver pensando coisas que sejam boas para os trabalhadores, para o desenvolvimento. E cobrar quando não existe essa posição. Porque o alicerce central do apoio ao governo Lula, a uma continuidade, a um não golpe, não está no Congresso Nacional. Porque o Congresso Nacional, ele é importante do ponto de vista tático e político. Mas a gente tem que lembrar, né, que nem você falou, as pessoas que estão lá, dentro dessa lógica, se corrompem
né? Muitos que não têm essa formação sobre esse pensamento, né? É o que a gente chama de degeneração ideológica. Sim. E aí a gente precisa garantir que esse apoio venha não dessas pessoas, né? Que são importantes, vale dizer. Mas não vale rifar para tudo. Porque a gente já viu esse filme acontecer. A gente já viu essa história acontecer. E onde que está esse apoio? Na mobilização nas ruas. Como, por exemplo, os CDRs fazem em Cuba. Então, o CDR foi criado para impedir invasões estrangeiras na ilha. Mobilizar a população para que toda a população entenda a importância da defesa do processo revolucionário, porque esse processo atende aos seus interesses. Então, por exemplo, quando a gente foi para o CDR de Caimito, que foi a cidade que a gente foi conhecer esse comitê especificamente, tava lá a liderança local, a provincial e a nacional daquele comitê ali com a gente, numa festa no meio da rua. Aonde que a gente pensa em ver essa troca política acontecendo, por exemplo, no Brasil? Não tem, nunca vai rolar. Não. Quando teve as manifestações em Cuba em 2021, quando eles unificaram a moeda e deu todo um problema inflacionário lá, o Díaz-Canel, que é o presidente de Cuba, foi até a rua conversar com as pessoas sobre o que estava acontecendo. Volta e meia o Xi Jinping faz isso. Volta e meia tem vídeo dele indo, principalmente em cidade pequena, conversar com gente. Quanto isso se torna depois, né, alguma coisa, não sei, mas que ele faz. Que outro político dentro da democracia burguesa faria isso? Não faz. Precisa. Por que faz? Porque sabe que tem a confiança do povo. Porque confia no que vai acontecer. E porque Biden da vida, por exemplo, não precisa disso. Né? Ele não se elegeu por causa do povo, se elegeu por causa dos oligarcas dos Estados Unidos, todo o apoio, né, que os caras trazem e tal. Dinheiro, basicamente. Né? E esse processo, Elias, ele só pode ser construído a partir dessa militância e dessa organização sistemática em nome de um outro projeto político. Porque para pensar uma outra ética, Igão, não tem como a gente escapar dessa necessidade de se pensar um outro projeto político. E a China começou assim. Esses movimentos de educar os trabalhadores, de desenvolver ideias socialistas ou comunistas próprias da China. Isso começou lá em 1919, 1920. O Mao começou dessa forma, né? Ele era um professor, muita coisa começou aqui no sul, em Guangzhou, por causa das indústrias que já tinham aqui. Então eles vieram para cá, e eles davam aula para trabalhadores, até de coisas básicas, como ensinar a ler e escrever, para as pessoas poderem entender a situação delas, a questão da diferença de classes, etc. Até o momento, né, que a Kuomintang decide começar a matar comunistas, e aí os caras, a gente precisa do nosso exército também, né? Mas aqui na China foi dessa forma por 6, 7 anos, mais ou menos. Talvez, assim, chutando, pelo que eu me lembro, assim, não chega a 10 anos. Porque a ética, né, ela, assim como a cultura, como qualquer outra coisa, ela não é uma coisa que nasce com as pessoas, tá ligado? Eu acho que se a gente nasce numa cultura que ensina a gente a só competir um com o outro, a só procurar o próprio interesse, Estados Unidos, né? A só entender o outro como um inimigo, um adversário, que tipo de ética a gente vai reproduzir na nossa vida se a gente não tem acesso a uma outra experiência? Essa mesma ética, claro, né? Tipo, a gente não nasce pronto, né? A gente vai, conforme a gente vai crescendo, recebendo essas influências de várias coisas, né? Da mesma forma, você não nasceu flamenguista. Alguém te colocou isso, né? E você optou por isso, por N razões, por estar nessa experiência. Isso é controverso, sentir que você vai objetar isso. Vazou, né? Nasceu vascaíno, né? Vazou. Mas, tipo, então, a nossa tarefa é compreender que, para que a gente possa atingir esse processo da construção do socialismo brasileiro, primeiro é entender que nenhuma forma de socialismo é cópia uma da outra. Porque Cuba não é o Brasil. Isso com o Elias, da última vez que ele veio. É isso, Cuba não é o Brasil, a China não é o Brasil, o Vietnã não é o Brasil. As condições em que a revolução foram feitas lá, foram feitas sob determinações históricas diferentes. Mas qual que é o ponto comum entre todas elas? Existe a mobilização e a organização dos trabalhadores para poder alcançar esse eixo comum. Isso é um ponto importante que ele falou no fim Esse já é outro vídeo. De que cada país fez uma forma diferente, né? Que se a gente for estudar, apesar de que a União Soviética, o Vietnã, o Laos, a China teve
e Cuba, né, eles também tiveram essa carga do colonizador, a forma, assim, não foi exatamente a mesma, né? Tem toda uma parada diferente, tanto que a China diz, né, que ele é o socialismo com características chinesas.